Tudo que Deus faz em nós não termina em nós, porque o próprio Deus, ele nos dá condição, ele nos capacita, ele nos habilita para que façamos a sua vontade, para que vivamos aquilo que ele nos chamou a viver e a fazer. O autor aos Hebreus, ele diz isso, que o próprio Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo que nos capacita, que nos dá a capacidade de viver uma vida que o agrada. E viver uma vida que agrada a Deus é cumprindo a sua vontade, é cumprindo o propósito pelo qual ele me criou, ele te criou. 1 Pedro 4,10 fala de sermos bons dispenseiros. O verso 11, ele diz e nos encoraja como ser bons dispenseiros. Ele diz, façam na força que Deus supre. Ou seja, ele está dizendo que toda a capacitação que nós precisamos para sermos esses bons dispenseiros, o próprio Senhor derrama sobre nós. E ele continua dizendo, ainda que isso nos gere sofrimento, ainda que seja difícil, seja qual for a circunstância ou ambiente, ainda que ele seja desfavorável, seremos então coparticipantes juntamente com Cristo. E isso só é possível quando eu estou vivendo no propósito. E ele continua, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Lembra-se que nos versos anteriores, o Senhor ele nos chama a sermos esses dispenseiros da multiforme graça para a glória de Deus? Para que isso redunde em glória de Deus? Ou seja, a recompensa. A recompensa. Nós nos alegraremos com o resultado. Nós celebraremos, nós regozijaremos com o resultado. Por isso ele nos chama a fazer com toda a nossa força, porque a própria força, o próprio Senhor, ele libera sobre nós. E ele nos chama de bem-aventurados, porque sobre nós repousa a glória, o Espírito da glória de Deus. Há cuidado de Deus disponível para nós. Há cuidado de Deus disponível para nós, para que vivamos dessa maneira. Tiago 1,17 diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O Senhor não mudou. Ele não muda, ele não se altera de acordo com as nossas estações, ou de acordo com os desafios que estão diante de nós. Ele nos chama e nos dá a capacidade e repousa o seu Espírito sobre nós e nos supre com toda a força necessária, não importa o momento. E o verso, ele começa dizendo, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Lembra-se dos dons para servir? Todas as bênçãos, todos os dons que o Senhor libera sobre nós estão disponíveis em Cristo. E sob o olhar missiológico, podemos entender então que o Senhor, ele não só, ele libera, ele capacita e nos chama a usar todas essas ferramentas que ele mesmo libera sobre as nossas vidas para avançar com o seu reino. Ou seja, nós temos tudo o que precisamos para cumprir propósito. Eu não sei porque você está parado, talvez. Eu não sei porque você não está fazendo nada, talvez. Mas essa mensagem é para dizer para mim e para você que tudo que nós precisamos, nós temos em Jesus para cumprir o propósito que Ele nos chamou para viver nessa terra. Toda dádiva, todo dom perfeito nos é liberado, toda capacitação do céu nos é liberada. Tudo que nós precisamos, com tudo que nós precisamos, as ferramentas do Senhor, Ele nos habilita. E Ele nos diz que o seu Espírito, o Espírito de glória, repousa sobre nós. A força que precisamos é liberada para mim e para você, para que sejamos então aqueles que estão vivendo no propósito. Creia nisso em nome de Jesus. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. Tudo que nós precisamos, o Senhor, Ele nos ferramenta, Ele nos capacita. Porque Ele é bom e nele não há variação. Seja qual for o nosso momento, a nossa estação, a nossa dificuldade. Ele está dizendo, ei, eu sou o mesmo e eu tenho tudo que você precisa. Todo dom, toda dádiva, toda força para que você viva e cumpra propósito. Deus te abençoe com essa palavra. Seja encorajado por ela em nome de Jesus.